Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente segue contando a história do escravo sem nome e da Cléria, embaixadora. O link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E o nosso objetivo hoje é detalhar um pouco mais o encontro dos dois. Eu já esbocei alguma coisa na semana passada e hoje eu vou dar uma olhada no que eu já escrevi e tentar desenvolver um pouco mais, aprofundar um pouco mais, tendo em vista agora estabelecer o conflito para depois a gente começar a pensar em como encaminhar a história para o desfecho. Então a gente começa pela cena do barque. Foi o que eu escrevi mais, porque eu estava pensando em fazer só sob o ponto de vista dele. Depois eu lembrei que eu estava trabalhando com a visão da Cléria também. Vai ser uma cena relativamente pequena. Eu vou trabalhar aqui então com a preparação para ele avistar a Cléria na frente da casa dela. Vamos lá então. Fiz aqui então os primeiros adendos. O que eu estou querendo agora é criar uma tensão e uma certa expectativa para o surgimento desse escravagista, que aqui eu estou chamando de falso mestre. Eu acho até que eu vou manter esse termo. E por enquanto está assim. A cada ruído, o escravo congelava e grudava o corpo magro à parede ou coluna mais próxima. Então procurava compreender o que ouvia antes de prosseguir. Às vezes eram gritos de dor emitidos longe dali, ou então novos desabamentos. Aquele último som, entretanto, o aterrorizou. Estalos de um chicote, crescentes, acompanhados pelo ranger de rodas contra as pedras da rua. Então aqui eu complementei uma frase que eu já tinha escrito. Olhou para os escombros à esquerda e percebeu que não havia para onde fugir. Estava fraco e cansado para lutar. Ainda assim, reafirmou a si mesmo a decisão que já havia tomado. Não se entregaria a um falso mestre. Só que uma repetição de um negócio que eu já tinha colocado na primeira cena dele. E aí eu ainda não sei se é um bom negócio manter essa repetição ou se é legal reformular, reconstruir essa frase. Seguindo, seus olhos desviaram da esquina enquanto alguém deixou uma das residências, metros adiante. Era uma mulher, em seus últimos anos de juventude. Pelas roupas e penteado, ainda que sujos e parcialmente desfeitos, tratava-se de uma nobre. O escravo avançou como um felino e ajoelhou-se ao seu lado.
pôs uma das mãos dela sobre a própria cabeça e assim ficou. Agora, junto ao som do chicote, era possível ouvir passos coordenados e o tilintar de correntes. Então aqui eu estou construindo aos poucos a chegada desse escravagista. Eu quero que seja o único evento, o que vai desencadear o restante da história. Então eu quero compor uma imagem detalhada e criar no leitor um sentimento de antecipação. E isso é um fator interessante que muitas vezes a gente está escrevendo a história e se esquece que existem os 5 sentidos para trabalhar. Então a gente não precisa apenas contar como as coisas são no campo visual. A gente pode explorar os sons, os cheiros, né? As texturas das coisas. Isso aí instiga a imaginação do leitor, faz com que ele evoque situações parecidas que ele já tenha visto em outros filmes ou até mesmo na vida real e contribui para uma imersão maior na história que a gente quer contar. Então agora, antes de fazer esse escravagista aparecer, eu quero linkar essa parte que eu já escrevi com a visão que ele tem da mulher, e eu quero fazer esse jogo mesmo, o leitor agora é que está vendo qual é a aparência da Clary através dos olhos dele, e depois da cena dela eu vou fazer o inverso. Então isso vai ser interessante. Alterei um pouquinho aqui a ordem do que já existia para poder as novas informações fazerem mais sentido, e aí ficou assim. Ainda segurando o pulso da mulher, ele ergueu o rosto, estranhando não ter encontrado qualquer resistência para seu gesto. Ela tinha a pele mais pálida do que era comum aos nobres. Baixou os olhos, mas não parecia vê-lo. Talvez aqui eu precisasse de uma ligação melhor, né, entre as duas frases, pois eu vejo isso. Eram olhos vazios, opacos, secos. Também aqui tem 3 adjetivos. Isso dá para ficar mais enxuto, né? Dá para definir isso aí com mais precisão. Ele firmou ainda mais sua mão contra a própria cabeça. Aí aqui seria a mão dela. Porque senão pode ficar a impressão de que é a mão dele próprio, né? Ele firmou ainda mais a mão dela contra a própria cabeça e sentiu seus dedos moles, os músculos do braço flácidos como os de alguém entregue a um sono profundo. Que eu mantive mais ou menos o que já estava. Talvez estivesse em choque por ter perdido pessoas importantes. Se fosse assim, melhor para ele. Então aqui é o primeiro lugar onde eu estou enfatizando o egoísmo do personagem. A questão dele não ter realmente essa noção de empatia ou de preocupação, principalmente com pessoas da casta superior. Isso aí é uma complicação do personagem que eu vou tentar abordar outras vezes e aprofundar um pouco mais. Inclusive, em algum momento mais para frente, eu preciso retornar à primeira cena para acrescentar, enfatizar um pouco mais essas características dele, né? Ali não ficou tão claro ainda. Talvez no momento que ele fosse deixar o esconderijo, ele pudesse camuflar o esconderijo para que ninguém mais fosse lá, ele não queria dividir o esconderijo com ninguém. Ou talvez ele começasse expulsando algum escravo mais fraco do seu esconderijo. Isso é uma boa situação, né? Para poder mostrar que ele realmente é um cara egoísta, ao menos nesse começo da história. Então vamos lá, agora está na hora de colocar o nosso antagonista em cena.
Bom, então fechei assim a descrição do escravagista. Muita coisa vai mudar aqui, principalmente as questões relativas à justificativa dele para deixar o escravo escapar. Eu preciso elaborar isso melhor. Mas tá assim. A precária carroça virou a esquina, puxada por 2 pobres cavalos sem ferraduras e conduzida por um indivíduo rotundo, de olhar cruel por baixo das sobrancelhas grossas. O chapéu de cavalheiro, já desprovido da pena, lhe caía mal, assim como a jaqueta de gorgurão em tons de amarelo e dourado, feita para alguém bem mais elegante. Então eu estou dando a entender aqui que ele foi roubando itens pelo caminho para poder se travestir de uma pessoa nobre. Tudo nele possuía manchas de sangue e lama. Seu rosto barbado tinha os traços cinzentos de quem andou em meio a coisas sujas e queimadas. 5 escravos mais velhos vinham amarrados de forma grotesca atrás de seu banco, e aqui eu vou complementando o que já tinha. Os mais jovens, 7 ou 8, andavam em fila, unidos por correntes que ligavam um pescoço ao outro. Carregavam baús, rolos de tapetes, pedaços de armaduras e sacolas estufadas. Um homem parou os cavalos e olhou demoradamente para o escravo e a nobre. Parecia cogitar se era ou não prudente atacar alguém em posição superior para se apoderar daquele exemplar em ótimas condições. Então, estou chamando o escravo aqui de exemplar como uma forma de reduzir a condição dele como indivíduo e também porque eu tinha usado escravo logo em cima. O escravo não tinha condições de perceber que a aprovação dos nobres restantes era parte dos objetivos daquele homem, como forma de tornar legítima sua jornada em direção ao topo. Isso aqui que eu não sei se eu preciso elaborar um pouco melhor, provavelmente sim, mas eu vou deixar para depois. Ainda assim, sua mente simples entendeu que ainda, né? Então, ainda assim, sua mente simples entendeu que restara no falso mestre algum vestígio de respeito pelas tradições, o que lhe deu alguma confiança. Então aqui eu estabeleci uma situação um pouquinho mais complicada de explicar, que eu tentei ali no parágrafo anterior, e logo depois eu estou dando o olhar do escravo que é mais simples para poder tentar sintetizar. Ao mesmo tempo, sentiu que a mulher agora dependia inteiramente dele para se manter de pé. Assim, firmou ainda mais seu pulso enquanto tentou escorá-la com a lateral de seu corpo. Vou tirar o de seu aqui. Afinal de contas, ela está ficando cada vez mais fraca. Não, finalizei aqui a cena dele. Eu vou lendo aqui e comentando. O falso mestre insinuou um aceno de cabeça à nobre e tornou a estalar o chicote. A comitiva se afastou da carroça enquanto ele a manobrava para dar a volta. Aqui eu escrevi que ele seguia adiante
Só que eu lembrei que eu bloqueei o caminho da rua com escombros, né? Então a única saída para ele era voltar. Quando os estalos e as correntes deixaram de ser ouvidos, o escravo soltou o ar. Ficou de pé, ainda apoiando a mulher, e pôs-se a examiná-la. Não encontrou ferimento visível. Poderia estar faminta ou seriamente doente. Não gostou de pensar naquela possibilidade. Estava claro para ele que tentar atravessar Elísios sozinho seria impossível. Então aqui eu posso escrever isso aqui melhor, justificar isso aqui melhor. Eu estou muito inclinado a introduzir uma ameaça mais séria para ele logo na primeira cena, né, que eu descrevo ele saindo dos escombros, para poder o leitor realmente sentir que ele precisa de um escudo, né, precisa de algum tipo de proteção, senão ele não vai durar. Não sei se essa aparição agora seria suficiente para convencer o leitor disso. Mas enfim, nas hortênsias espalhadas aos seus pés encontrou a resposta, que o entristeceu profundamente. Segundo o que ouvira por várias vezes de seu mestre, não havia no mundo dos homens maneira de neutralizar o veneno daquela flor. Mais uma vez, eu não sei se existe ou não existe antídoto para o veneno de hortênsias, mas, entanto, não tem. Ou pelo menos eles não conheciam. Mas o conceituado Vetusta Frano enxergava apenas o mundo dos homens. Os escravos, ao contrário, sabiam que havia muito mais do que isso. Que aí agora eu vou introduzir essa questão da mitologia deles, de acreditarem nessas vozes abandonadas aí, que é a parte mágica da história e que estava planejada desde o início, né? Apoiando a nobre pelos ombros, ele decidiu que valia a pena tentar salvá-la. Sendo assim, a busca por alimento teria que esperar. Seu destino agora era o pântano das vozes abandonadas. E aí eu estou colocando o objetivo que vai encaminhar a história para o desfecho. Mas antes disso tem a cena da Cléria, o ponto de vista dela durante tudo isso que aconteceu, o que ela está pensando, o que ela estava achando que era aquele escravo ali chegando perto dela. Essa questão dela estar entre o mundo dos vivos e dos mortos, a gente também pode aí fazer um complemento para essa parte mágica da história, introduzir alguma mitologia, no que ela acredita que vai haver do outro lado. Então são coisas interessantes que a gente pode abordar. Mas isso a gente vai deixar para ver na semana que vem. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.